Vindo? Sim, Bom? Boa. Tom? Bom? sim, está bom o som. Sim. Bom. Então, boa tarde a todos, a todas. Esta é mais uma aula da disciplina O SUS em Tempos de Pandemia, nesta quarta-feira, dia 9 de junho. Nós estamos também com a transmissão pelo canal para a turma da Saúde Coletiva 1 do curso de Medicina. E para eles é uma aula prática, porque é uma visita à Secretaria Municipal de Saúde para saber o que a Secretaria está fazendo em tempos de pandemia. Ao mesmo tempo, o Departamento de Saúde Coletiva também está em uma outra sala com a disciplina Pandemias, Políticas e Gestão da Vida, coordenada pela professora Mona Lisa. Então, eu quero começar apresentando o professor Marcos Lobato, e antes de apresentá-lo, agradecer, porque vocês já entenderam que ele estava previsto para falar daqui a um mês, né? E ele topou antecipar a sua presença na nossa disciplina para viabilizar as mudanças que tivemos que fazer no cronograma. No final, eu gostei do resultado, porque isso permitiu que aproximássemos a necessidade da saúde coletiva 1, né, que está olhando para a realidade do SUS e olhando para a gestão. Então, a saúde coletiva 1 discutiu a Constituição, leu a Lei 8.080, 8.142, e assistiu um vídeo do governador do estado. E, a partir disso, ontem nós discutimos quais são as responsabilidades das esferas de governo no enfrentamento à pandemia. Aqui na disciplina O SUS em Tempos de Pandemia, o objeto é esse, discutir o que faz o SUS e o que fazem as esferas de governo, como se comporta, como atua o município em tempos de pandemia. Bom, o professor Marcos Lobato é nosso professor, é professor do Departamento de Saúde Coletiva, ele é médico, tem formação em saúde coletiva, tem residência em medicina preventiva e social, mestrado em saúde coletiva e é doutorando na geografia, num programa de pós-graduação em geografia. Então, o professor Marcos Lobato está em afastamento para doutorado e ele é também médico da área de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde do município. Então, nós pedimos para o professor Lobato fazer uma explanação de como a Secretaria, o que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo, o que o município está fazendo, articulando já com o tema da iniquidade. Então, estamos em um SUS que é de acesso universal, mas o desafio, a superação da iniquidade segue sendo um desafio. Já vou avisar, o professor Lobato e eu, na sequência, temos uma reunião do COI, da UFSM, que a reunião vai começar às 6h30, então, em torno de 6:50, por aí, nós teremos que encerrar essa aula para participar da outra reunião que está tratando do retorno de atividades presenciais. Bom, então, obrigada por ter vindo hoje, Lobato, e a palavra está contigo. Tá bom. Bem, obrigado pelo convite, Liane. A gente tem participado dessas discussões desde o início da pandemia, né? E, bem, eu vou ser mais objetivo porque a gente tem menos tempo do que normalmente a gente teria por causa da reunião do COI. Então, a minha atuação desde o início da pandemia é principalmente dentro do que foi se tornando, e hoje é constituído, o Centro de Referência em Vigilância do Coronavírus, que é um centro municipal. No município de Santa Maria, em outros municípios isso ocorre, criado também, mas cada um tem uma conformação diferente. Aí eu vou aproveitar isso para falar um pouco também das atribuições de um município, né? Bem, a principal atribuição do município, ou melhor, a atribuição que a legislação do SUS coloca para os municípios difere fortemente
das demais esferas de governo, ou seja, dos estados e da União, é que os municípios são os grandes executores das políticas de saúde e os grandes executores, portanto, dos serviços de saúde. Sejam serviços de saúde de atenção à saúde, assistência, ou serviços como a vigilância em saúde e todas as áreas da vigilância. Eu atuo na vigilância desde 2018 aqui em Santa Maria, então eu vou falar desse recorte, em particular da vigilância epidemiológica e essa questão aí que a gente está, esse problema que a gente está passando todo da pandemia. Mas a gente tem outras coisas que levar em conta também. Os municípios são os responsáveis principalmente pela execução de políticas de saúde, execução de serviços de saúde na sua área territorial, né, no seu território, mas os estados também podem executar, principalmente se a gente trabalhar com serviços que são regionais, né, podem ser gestores. Aqui em Santa Maria, a gente tem um exemplo assim, é o Hospital Regional de Santa Maria, é um hospital estadual que o hospital terceirizou a gestão dele a uma instituição privada sem fins lucrativos. O Estado, então, ele, além de executar apenas serviços que seriam regionais ou chamado de atenção secundária e terciária, além disso, também executa ações de vigilância complementares e cooperativas com os municípios, tá? Claro que aí depende um pouco do porte do município. Tem alguns municípios que são tão pequenos que não conseguem ter uma equipe de vigilância que é tão grande e abrangente que dê conta de coisas que são relativamente raras acontecer no município, tá? Diferente de Santa Maria. Então, a Santa Maria tem, além do básico, não no sentido de simples, tá? Do básico no sentido de mais frequente. O que é mais frequente, tá? O que todo município tem. Todo município tem em relação à vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, as imunizações, que são tanto assistência como vigilância também, tá? Então, vacinas, soros, e uma parte da vigilância sanitária. A parte da vigilância sanitária é a vigilância de alimentos, tá? A vigilância de alimentos, então, o comércio de alimentos, entra açougue, supermercados, fruteiras, qualquer comércio e distribuição de alimentos, tá? Isso é importante hoje, muito importante hoje em tempos de pandemia, porque o segundo local com maior probabilidade de contaminação são os serviços de alimentação. Então, basicamente, os restaurantes. Tá? O primeiro lugar, em termos de risco de contaminação, é o risco laboral de nós, trabalhadores de saúde. Tá? Então, hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, unidades de atenção primária, onde eu trabalho, que é um serviço de vigilância e de coleta de exames, a gente tem alta exposição lá, a gente recebe, e ele foi feito para receber pessoas com sintomas, para coletar exames, para orientar essas pessoas, e a gente também vai em ambientes que são de alto risco de contaminação para fazer investigação de caso. Esse é o primeiro lugar mais complicado para alguém se contaminar, tá? O segundo, mas a gente vai protegido, a gente usa EPI, hoje eu estou em casa, mas outras aulas que a gente compartilhou, eu e a professora Eliane, às vezes eu estava lá no centro de vigilância e tinha que estar paramentado com máscara, tinha que falar com máscara, tinha que estar com avental, com essas coisas assim, porque eu estava num serviço de saúde, né, e não podia estar desprotegido ali. Bem, mas o outro local são os restaurantes, principalmente os restaurantes, tá? E aí
entra a vigilância sanitária como o órgão que regula, que vigia, né, no sentido mais amplo da palavra, que a gente usa aí em saúde, esses estabelecimentos, tá? São os deixa eu ligar aqui o computador. São os estabelecimentos com maior... Desculpem, eu esqueci de... Acabando a bateria do meu notebook, e eu esqueci de colocar ele na... agora sim. Agora seguro, tá pegando de novo. Bem, e esses são de alto risco, porque as pessoas estão conversando e estão sem máscara, porque estão se alimentando, bebendo e assim por diante. Tá? Isso mostra a responsabilidade do município nessa pandemia muito alta. Mostra que as responsabilidades dos municípios são altas. Os dois grandes serviços da área da vigilância e saúde estão envolvidos com o controle da pandemia são serviços tipicamente municipais. Eu queria dar um oi para a Raquel Cadona ali, ó, que é aluna da disciplina e a nossa bolsista lá do Centro de Referência. Tá? E então a gente olha isso tudo, puxa, mas como é que os 5.500 municípios do país lidam com isso? Considerando que a gente tem municípios que têm uma população maior que muitos estados, como o município de São Paulo, é um dos maiores cidades do mundo, né? Se tiver algum paulista aqui, eu conheço só de passar. Poucas vezes eu fui a São Paulo, mas é algo surpreendente para quem é de outros lugares, né? E temos municípios aqui na região mesmo que tem 3.000 habitantes. Essa atribuição é igual para todos. Olhem a diversidade que tem que pensar no SUS, né? Bem, além disso, os serviços de atenção primária são serviços também de responsabilidade de todos os municípios. Então, tanto o município vamos pensar um município aqui pequeno da região, Polesine, tá? Se eu não me engano, tem 3.000 habitantes. Entre 13 e 5, mais ou menos 4.000 habitantes, então. Tem que fazer vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e tem que dar atenção primária a todos os seus habitantes, todos os seus cidadãos, né? Porque o SUS é universal. E a atenção primária, não importa se tu tens 1.000 pessoas no teu município ou tens 10 milhões, todas essas pessoas têm que ser cuidadas e é a responsabilidade principalmente, não é absolutamente única, mas é muito mais responsabilidade, é muito mais atribuição do gestor municipal. Tá? O gestor estadual entra em três coisas, né? Eu já falei da assistência, né, de serviços de referência, a regionalização, mas uma das coisas é a coordenação dessas políticas e articulação estadual entre as regiões, a regulação e ainda a cooperação técnica, os estudos, a orientação técnica, o cofinanciamento dos serviços, né? Inclusive os serviços de vigilância. Tá? Bem, por último, a gente tem... dos serviços de vigilância, uma coisa que é atribuição praticamente exclusiva dos estados e da União são uma coisa super importante, principalmente em vigilância epidemiológica, mas não só ela, né? Mas hoje, por exemplo, são os centros estaduais de vigilância em saúde, os centros de vigilância em saúde do estado, e os laboratórios centrais de saúde pública, tá? Os LACENs. Os laboratórios centrais de saúde pública são os laboratórios de referência que são totalmente padronizados no país inteiro, eles têm uma alta capacidade técnica, têm muita organização e são o padrão ouro de laboratório de cada estado da federação. Cada um deles tem. E estes laboratórios são os principais responsáveis
pela investigação no sentido de amostra biológica e outras amostras não biológicas, né, por exemplo, fluentes e assim por diante, a ajudar no diagnóstico dos casos. Tá? Em tempos de pandemia, nesse momento de pandemia, o LACEN do Rio Grande do Sul não dá conta. Ele não foi projetado para isso. Ele foi projetado para atender uma rotina e um eventual até epidemia ou surto em algum canto do estado, em algum município, uma região até. Agora, ele teve que descentralizar essa ação. Aqui em Santa Maria, ele autorizou o funcionamento, habilitou o funcionamento com supervisão, com padronização, com qualidade, de 2 laboratórios públicos. Quer dizer, 2 laboratórios que atendem o SUS. Um é público, que é o laboratório da UFSM. Tá? E o outro laboratório é o laboratório da UFN. Então, aí vocês veem que capacidade de laboratório para fazer o quê? Para fazer o exame de PCR para a detecção do coronavírus. O PCR é um exame muito especializado, precisa de uma equipe muito qualificada, ele exige conhecimento, informação que são longos, né? O pessoal aqui que quiser ir para a área de diagnóstico, se tem em geral são biomédicos e farmacêuticos que seguem esse caminho, mas biólogos, enfermeiros, médicos também podem. Mas os grandes os hospitais que têm uma grande, ou melhor, os profissionais que têm uma grande atuação nessa área são, em geral, essas 2 categorias aí de trabalhadores da saúde. Bem, não é à toa, são os laboratórios que se ofertaram, se organizaram, são laboratórios de universidades. E nas universidades que a gente tem, gente que forma outras pessoas e que tem, então, essa expertise, essa capacidade técnica, laboratório, estrutura física, para dar conta disso. Tá? O governo federal, por sua vez, né, ele tem um outro papel. E aí a gente está com problema nisso, né? Mas eu vou falar, qual é o papel do governo federal? É fazer, primeiro, o financiamento de todas as ações. Tá? Desde a atenção primária até vigilância de eventos muito raros, muito raros, com investigações muito complexas e tal. Transplantes e transplantes até o trabalho de CAPS, né, por exemplo, de atenção primária, o trabalho do agente comunitário até o SAMU, tudo isso é cofinanciado pelo governo federal. Subfinanciado, tá? Mas é responsabilidade dele financiar. Mas na pandemia e nesses eventos adversos e tal, o governo federal tem outras responsabilidades que são únicas, que são insubstituíveis, apesar de a gente ter um Estado no Brasil que dá autonomia aos municípios, aos demais entes da federação, os estados, né? O governo federal tem uma responsabilidade de coordenar as ações. Ele tem que, é obrigação dele, fazer, então, as informações do todo, organizar ações, padronizar alguns procedimentos que podem ser padronizados, apoiar os estados e os municípios a configurar redes, serviços, políticas e ações que são apropriados às suas realidades, né? E fazer essa orientação com uma coordenação nacional, né? Mais do que tudo, numa pandemia, não ter coordenação nacional é o caos, seria o caos. E, bem, o Brasil ganhou o prêmio de pior país em coordenação nacional no mundo, né? Menos os países de média renda, talvez, países muito pobres, a gente entende, eles não têm nem sistema de saúde. E era o contrário do que se esperava. O contrário do que se esperava. Quando surgiu a pandemia, quando ela se tornou pandemia mesmo,
os técnicos, as pessoas do exterior olhavam o Brasil e diziam, não, o Brasil vai sair bem, o Brasil vai tomar medidas adequadas porque tem o SUS, o Brasil tem o SUS. E mesmo o SUS estando subfinanciado, estando com problemas, o SUS tem uma potência de organização, o SUS tem o maior programa de imunizações do mundo, maior cobertura universal do mundo. Nenhum outro país consegue dar conta do que a gente consegue dar conta. Qual foi o problema? É que sempre, isso é sempre, tá? Desde que o SUS existiu, na verdade, antes do SUS existir, nós já tínhamos o Programa Nacional de Imunizações. Tá? O SUS turbinou, né? O SUS realizou esse programa. Assim como antes do SUS existir, nós tínhamos serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, tá? Um pouco mais fragmentados do que temos agora. Bem, a partir do SUS, e não importa o governo, tá? A Liane, além do que está escrito, claro, a nossa experiência, a experiência individual é interessante, mas ela não diz tudo, né? Mas, de qualquer forma, acompanhar um governo, a gente consegue fazer e relatar. Desde que eu entrei nos serviços de saúde, desde o meu primeiro ano de residência, antes ainda, né? Mas falando assim intensamente, desde que eu me formei, no meu primeiro ano de residência, lá na Universidade Federal de Pelotas, tá? Em Medicina Social e Epidemiologia, lá em Pelotas, a gente ia e olhava que todas as ações tinham uma coordenação nacional. Problema, mas essas ações, principalmente falando do exemplo da imunização, eram muito tranquilas. Os insumos, a padronização técnica, a escolha, os calendários, as análises, todas eram de forma muito confiável, nós nos sentimos seguros de contar com o Ministério da Saúde. Desde muito tempo, né? A professora Eliane disse que já foi vacinadora, né? Quando trabalhou, né? Teve um tempo. Então, eu acho que ela pode até falar mais. Eu fui médico de família, né? Eu trabalhei como médico de família. Sou sanitarista, trabalhei em organismo. Nunca foi problema grave, nunca foi essa coisa de faltar vacina e ter descontrole e ter falta de planejamento. Nunca. Acontecia um acidente, acontecia um problema, era uma coisa pontual, era um município que teve problema. Claro, tinha suas dificuldades que eram já estruturais. Vamos pensar, vacinar na Amazônia, tem alguém aí da região norte, sabe melhor do que eu nunca trabalhei na região norte, mas a dificuldade que a gente vacinar no interior, aqui no Rio Grande do Sul, vacinar na região rural, no interior, em lugares isolados, é complicado. Mas a gente faz. Agora, um país passar o que a gente está passando, por quê? Porque falta o cumprimento de uma atribuição que está na lei desde 1988, lá na Constituição Federal, que são 3 esferas, governo, trabalham coordenadas, devem trabalhar juntas, pensando na rede. E com a Lei 8080, que dá o detalhe um pouco maior da atribuição de cada um, dizendo 8080 de 1990, gente. Mais de 30 anos. Né? Dando as atribuições do Estado, dos municípios e da União. A todas essas áreas. O que eu estou falando aqui é 8080, tá? Em Lei 8080, lá, se eu não me engano, são os artigos 17, 18 e 19. 16, 17 e 18, tá? Se vocês quiserem já consultar. E a gente nunca passou por isso. Bem, os problemas, então, que acabaram vindo foi que, primeiro, a gente não sabia padrão tomar. Cada município começou, no início, até teve uma certa coordenação, porque os técnicos do Ministério são servidores de carreira, né? Eu lembro muito do
Wanderson é primeiro, aquele que era secretário de Vigilância em Saúde no Ministério, ele foi meu colega na época do mestrado. Ele é enfermeiro, fez mestrado, doutorado lá na URGS, né, em epidemiologia, e o Wanderson é um técnico de carreira, ele continua lá no Ministério como servidor, ele não é mais o secretário. Os técnicos de carreira assumiram isso. Quando a coisa ficou demais politizada, desqualificadamente politizada, porque política tem que fazer no Ministério da Saúde mesmo, tem que fazer política em todos os níveis, mas quando isso vai, descamba a desorganização e para uma ideologia que é de destruição, aí saiu todo mundo, eles estão lá, e aí o Ministério ficou mesmo, né, e deixou a política. Hoje a gente imagina que até propositalmente. Bem, e quem acompanha a CPI vê isso, se pergunta, me perguntava assim, quer dizer, algumas pessoas me perguntaram e eu perguntava qual era o ganho disso, né, mas que, por exemplo, hoje apareceram nas manchetes de novo, uma empresa como a Pfizer ofereceu quantas vezes vacina em um país como o Brasil? Que o Brasil tem a maior cobertura de vacinas do mundo, em termos populacionais, para populações pelo menos médias para grandes, né? Nós estamos entre os maiores países em população no mundo, entre os 10 maiores, né? E temos um sistema mais organizado entre esses 10. Daí, seria muito tranquilo ofertar, porque sabia que a gente tem condições de vacinar a nossa população inteira em 3 meses, no máximo em 4 meses. A gente vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses com a vacina da influenza. A gente consegue. O Brasil faz isso sempre. Tem essa capacidade, né? Agora faltou o insumo, faltou a vacina. Essa é uma grande dificuldade que a gente está sentindo. Em parte, os estados assumiram no vácuo que o governo federal deixou, os estados acabaram assumindo as ações de coordenação, mas isso gera grandes dificuldades para os próprios estados também, porque tem algumas atribuições que não são substituíveis com facilidade. Termos organizações nacionais, termos compra centralizada, ou pelo menos planejamento centralizado para vacinação, acompanhamento, apoio, construção disso tudo, que é atribuição do governo federal, não é chegável instantaneamente para os estados no meio de uma crise ainda. Poucos são os estados que têm estruturas técnicas e contam com expertise para fazer isso em larga escala. Um país que tem dimensões continentais. Então, a gente está passando por momentos que são bastante complicados, né, nesse sentido. Então, falando Bem, e isso... Depois eu posso falar dos dados, né, da pandemia, mas a encomenda da professora Eliane, né, até agora era falar sobre essa situação mesmo, que é gestão. Bem, mas esse problema fragilizou o combate à pandemia e fragilizou a capacidade que a gente tinha de proteger, o SUS sempre propôs, proteger as pessoas mais vulneráveis, aquelas que estão apartadas do acesso a bens e serviços. Inclusive, tem mais dificuldade nos serviços de saúde, ao acesso aos serviços de saúde. Aí fica mais agudo. As pessoas que são vulneráveis, que estão privadas do acesso a bens, serviço, emprego, água, segurança alimentar, elas também tendem a ficar
privadas de proteção, inclusive de vacina. Essa iniquidade, essa desigualdade injusta, é basicamente o conceito dos anglo-saxões, assim, para o hemisfério norte, esse conceito de iniquidade veio assim, como uma desigualdade que é injusta, né? Algumas desigualdades não são injustas, mas outras são, nesse sentido de a gente tem que tratar os iguais conforme as suas necessidades, né? Isso é equidade. E, bem, a partir disso, a gente tem uma crise sanitária que é agravada por, diferente de outros países, uma escolha de não agir. Se a gente vai comparar com outro país grande, assim, gigantesco, a Índia, e que teve nos noticiários por causa da crise que teve lá, a Índia não tem sistema único de saúde. Existem algumas províncias que são gostar de trabalhar com sistemas comparados, tá? Tem algumas províncias que têm províncias que são equivalentes a estados lá, tem iniciativas de melhor e qualificação de oferta, rede. Claro, algumas províncias são quase do tamanho termos populacionais, quase do tamanho do Brasil, né? Assim, em 50 milhões, 100 milhões de habitantes, um país de mais de 1 bilhão de habitantes, né? Mas não tem acesso universal no país. Não existe um SUS na Índia. E parte da crise sanitária deles é essa. Eles não tinham, nunca tiveram, uma estrutura de saúde a dar conta. E aí, estrutura de saúde, rede, não é só hospital. É hospital, é unidade básica de saúde, são laboratórios, é vigilância em saúde, é inteligência epidemiológica para fazer análise, é a capacidade de intervenção, então. Todas essas áreas são necessárias para a gente ter uma pandemia e garantir algum nível de proteção. Ah, mas aí, e os chineses? Como é que eles conseguiram fazer isso? Bem, a gente olha um pouco da história, eles não têm um sistema universal, mas o Estado é forte e ele tem sim um bom sistema de vigilância, porque eles já passaram por outros momentos difíceis. Lembrem-se que esse não é o primeiro coronavírus que a humanidade enfrenta como epidemia. Nem é o segundo, na verdade é o terceiro que a gente tem na nossa história. Tá? E se vocês buscarem, inclusive, livros publicados até o início de 2019, tem vários livros de até 2018 falando, olha, vamos nos preparar para a próxima pandemia, as coisas estão dadas, nada está sendo feito para evitar isso, e vai ter uma pandemia logo. Né? E aí os chineses tinham essa de organizar. Além disso, é um Estado, é um país que é poderoso e que corre, objetivamente, segundo alguns analistas políticos, e aí um pouco de geopolítica nisso, o risco de ser atacado, de entrar em guerra. Aquela capacidade de mobilização de recursos que eles têm deu conta disso, quer dizer, construir um hospital de campanha com 1.000 leitos em alguns dias, em menos de um mês, eu acho que foi em 10 ou 15 dias, né? Tão longe. E era esperado de um país como esse. Né? O que não era esperado é que um país como o Brasil, que já tem uma rede estabelecida em todos os municípios do país, em vigilância em saúde, em serviços de atenção primária, cobertura vacinal, oferta, pelo menos, a gente teve uma queda de cobertura vacinal para algumas doenças nos últimos anos, infelizmente. Mas teve já praticamente erradicado o sarampo. Né? A gente erradicou a poliomielite do território. Esse país não era esperado ter a performance. Esse país, que é o Brasil, não era esperado ter essa performance que está tendo agora. Né? E aí mostram isso é mostrado pelos dados.
a gente, então, essas grandes, tem uma outra dificuldade que é muito grande, que eu me estresso. Se eu tivesse cabelo, eu já teria perdido eles, mas como eu já entrei sem cabelos há muito tempo, né, por ser careca, então, careca de saber que tinha problema com algumas coisas do Ministério, principalmente sistemas de informação, mas o Ministério se superou em problemas com registros nessa pandemia. Né? Toda expertise, todo o trabalho de décadas de organizar sistemas de informação, porque informação é importante para a gente tomar decisão, mas que ficou congelada. E agora a gente desconfia, inclusive, que é de propósito. Né? Não fornecer o dado, tanto que hoje a gente confia mais num consórcio de estados que comunicam os dados do Brasil do que no governo federal, que é quem gerencia os sistemas de informação. Todo o país. Todos os sistemas de informação, de registro, de notificação, tanto de casos leves, né, que é o ESUS, casos graves, moderados e graves, aqueles que internam, e os óbitos, no CIVEP, são sistemas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. Então, não dar a informação é um absurdo, porque eles têm toda a informação. Nós temos parte dela nos municípios, e uma outra parte nos estados. Compartilham isso, né? Então, é muito estranho que isso esteja acontecendo logo agora. Professor Lobato, a sua internet às vezes patina. Conseguimos te entender, mas às vezes o som não está muito bom. Eu posso fazer um comentário aqui rápido, assim? Esse tema que você está trazendo em relação ao impacto da ação dos governos federal e do governo estadual sobre a ação do município é da maior importância, porque é isso, o SUS é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, mas é um sistema único. E eu queria reforçar essa tua última afirmação de que nem o município poderia dar conta de um sistema de informação. O sistema de informação, a vigilância sanitária, essa informação estratégica, ela é necessariamente coordenada pelo governo federal. Como nós estamos aqui com 18 horas e 13 minutos, eu vou pedir para que você dedique um tempo para falar um pouco de Santa Maria. Tá? Porque ouvir esse contexto, né, é da maior importância. Primeiro, então, o município não está isolado. O município atua, tá, num sistema que é único. Essas contradições, elas vão se refletir sobre a ação da gestão em Santa Maria, mas o local também grita, não é? O local também apresenta outras questões. Um pouco provocando para que você possa falar também a partir da tua área de conhecimento, que é a epidemiologia, e é também a geografia, como o lugar de Santa Maria, como um lugar de produção de redes, de atenção e de enfrentamento à pandemia. Então, eu te pedi que fale um pouco da singularidade de Santa Maria. Bem, o problema não é com o som, é com a qualidade da conexão, né, Eliane? Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, então, porque aí se perderem eu repito sem problema. Né? Sim, mas nós estamos compreendendo, Lobato. Nós estamos compreendendo. Tá. Vou falar um pouco do contexto de Santa Maria. Então, nesse contexto todo, de um estado dentro de um país que tem esse problema todo, o estado tem tentado compensar essas coisas. Em Santa Maria, Santa Maria como uma cidade polo de uma região, dessa região ela é 50%, ela tem 50% da população, são 33 municípios, mas somados os demais, os outros 50% da população, é em Santa Maria onde estão os serviços de maior
custo e densidade tecnológica, né? Tem os hospitais regionais, tem o USM, que faz uma diferença muito grande. Não é a regra geral para outros municípios, tá? A maioria dos outros municípios no estado do Rio Grande do Sul não tem hospitais públicos, muito menos hospitais públicos federais. E muito menos com o porte que tem o USM em relação à população toda que ele abrange. Tá? Só como comparar, talvez só Porto Alegre, somado todo Conceição, considerando a população de abrangência, tá? E o clínico. E a gente está falando de quase 3 milhões de habitantes na região metropolitana. Aí essa questão a gente está num município que tem essas características, mas que, infelizmente, tem uma baixa cobertura de atenção primária. E teve que se organizar, então, a dar conta de algumas questões do controle da pandemia de uma maneira incomum em relação a outros municípios do mesmo porte e com as mesmas características, como polos regionais e assim por diante. Tá? Qual foi a questão? Se não tem nem 50% de cobertura adequada da sua população a serviços de saúde e atenção primária, e a gente tem 80% da população dependente do Sistema Único de Saúde no município, só 20% das pessoas tem outros acessos a serviços privados, planos e assim, nós passamos por essa singularidade que é ter o problema de como garantir acompanhamento, algum nível de cuidado, acesso a orientações, que basicamente cuidado, a grande parte da população, é a orientação. E acesso principalmente aos exames diagnósticos desse povo, que é quase 40% da população, não tem nenhuma cobertura de serviço de saúde. Então, Santa Maria criou um serviço de referência ao coronavírus, que no início era um serviço só para vigilância e segmento dos casos. Segmento, acompanhar, ligar para as pessoas, falar, perguntar como é que elas estão, ver como é que é a evolução clínica, entender o processo, dar orientações a respeito de cuidados, proteção, prevenção, tentar detectar precocemente sinais de agravamento e encaminhar para serviços, né? Coisas em outros municípios com uma organização, uma cobertura maior de atenção primária, as equipes de atenção primária faziam. Tá? A gente já parte de um problema complicado aí. Né? Outra coisa também por essa falta de capilaridade para cuidar das equipes, das populações pelas equipes, a gente teve que montar logo em seguida da formação do centro, uma unidade de coleta de exames. Santa Maria acabou centralizando isso num serviço coletar exames. Bem, não é a melhor estratégia, não é o melhor serviço para fazer, não é exemplo bom, mas é o possível para essa singularidade. Tá? Qual é o exemplo bom? Soube de municípios que são mais ou menos desse tamanho, um pouco menores. O que eu conheci melhor, que eu posso falar, é o município da região metropolitana, Sapucaia, que as equipes de saúde da família faziam isso, que tem uma cobertura que é o inverso da nossa, tá? Imagina 80% de cobertura de saúde da família, tendo ainda um hospital público municipal de retaguarda. Outro mundo, né? Esse é o SUS. A gente deseja... E as equipes assumiram isso. Os consultórios odontológicos viraram unidades de coleta, porque os dentistas tiveram que parar um pouco
os procedimentos, porque no início, principalmente, a gente não sabia direito o risco das pessoas. Então, eles, como já estão acostumados a fazer procedimentos que são muito contaminados, são realmente profissionais que têm uma grande habilidade, têm bons e ótimos conhecimentos de biossegurança. Lidam com a cavidade, né, o espaço onde faz a coleta, de onde a gente precisa manipular, que é a nasofaringe e a orofaringe. Não dá para coletar a amostra. Tranquilo, né? Óbvio isso. O DPI, ele sabe usar bem, técnica tranquila, nada mais simples do que um profissional como esse colocar um suave, um cotonete comprido no nariz ou na garganta e pronto. Aqui a gente não teve isso. Aqui, durante muito tempo, até pouco tempo atrás, a gente teve que lidar com 2 grandes locais de coleta. A UPA e esse centro de referência. Né? Agora, esse ano, a gente conseguiu, então, depois de vacinados, depois de uma série de processos, que mais 19 unidades de saúde municipais começassem a fazer as coletas. Mas essas 19 unidades de saúde não dão conta nem dos 50% de cobertura que a gente tem de atenção primária aqui, que não é bem 50%, próximo disso, mas sendo generoso, 50%. Né? Ainda o centro de referência tem que dar conta do quase que os outros 50%, né? Pelo menos mais 30% da população num serviço só. E é essa a estrutura que a gente criou para isso. Claro que tem algumas questões que são de dificuldades, de horários, mas hoje a gente teve que expandir o horário do centro de referência. Hoje ele trabalha em 3 turnos, de segunda a sexta, e mais o sábado pela manhã. Né? A gente está, nesse serviço, coletando algo como 220 a 250 exames dia, e organiza mais uns 100 e poucos exames que vêm fora, porque além de ser uma unidade de coleta, um serviço de vigilância em saúde, que trabalha com as notificações, que analisa os dados, que faz recomendações, investiga caso, entre outras coisas, que faz notas técnicas, ele também é um local que organiza, que recebe e distribui todos os insumos no município, planeja a distribuição dos insumos para fazer as coletas, segundo, recebe das unidades coletadoras as amostras para organizar e mandar para os laboratórios de referência que vão fazer a execução do exame. Tá? Então, Santa Maria se organizou assim. Que ao longo da pandemia, isso falando de atenção primária, das primeiras medidas de controle, primeiro nível de controle. Tá? Primeiro nível é esse: é atenção primária, atenção ambulatorial, a vigilância. Muito diagnóstico. A coisa que a gente conseguiu implementar, que aí é um diferencial melhor do que a média dos municípios, é que, pelo fato de ter 2 universidades aqui, ter gente qualificada, conseguiu transformar os laboratórios das universidades em laboratórios para executar o PCR. Isso poucos lugares do estado conseguiram fazer. Tanto que em outras cidades, assim, por exemplo, cidades que a gente também tem campus da UFSM, como o Frederico, também foi a UFSM, nos seus laboratórios, organizar a coleta e o processamento. Né? Bem, aqui a gente conseguiu, então, fazer... Desculpa, Lovato, no campus Palmeira das Missões. É o campus Palmeira, obrigado por corrigir. Tem campus nos 2, né, e eu confundi. Estão próximos, né, é o Palmeira, isso mesmo. Mas, assim, não é só a UFSM que fez isso, tá? A UFPEL fez isso em Clovis. A FURG em Rio Grande fez isso. A URGS em Porto Alegre fez isso também, né? Assim, das federais, né? Teve outras universidades privadas que também se organizaram e transformaram seus laboratórios de pesquisa, ensino em laboratórios de produção, né? Serviço para diagnóstico no meio da pandemia. Um parênteses.
A gente passou por anos ouvindo três grandes xingamentos. Xingando o SUS de ineficiente, as universidades de local para vagabundos, a ciência como algo que é fumaria. Tá? Quem está salvando a maior parte da vida das pessoas no país, está segurando a onda, é o SUS. São serviços SUS, que a vigilância é só o SUS que faz, também, além de a maior parte dos leitos, a expansão maior de leitos foi no SUS, e assim por diante. São as universidades, nesse momento, estão colocando as suas estruturas, o seu conhecimento científico e a produção científica que conseguem, quer dizer, funcionar esse conhecimento e tal, para dar conta de análise, tanto análise de amostras, como análise e produção de conhecimento para tomada de decisão. Tá? Aqui, então, em Santa Maria, isso ajudou imensamente. A gente tem, além do laboratório, né, dos laboratórios, a gente tem um outro laboratório, é o Observatório de Informações de Saúde da Universidade. Em colaboração com o município, analisa dados, produz relatórios, ajuda a tomar decisão, assessora, faz uma espécie de consultoria para o gestor municipal e para a tomada de decisão. Né? Muitos dos professores trabalham não como professores, como pesquisadores, quer dizer, não recebem nada mais para isso, auxiliando o município com projetos e com o uso dos seus conhecimentos. A professora Eliane tem um projeto de extensão nesse sentido, para dar um exemplo aqui, né? E tem outros professores também que ajudam nisso, pensar e tocar conhecimento. Então, ciência e educação dando conta de ajudar. Imagina se a gente tivesse um governo federal que ajudasse, que jogasse do lado da vida das pessoas e não estivesse no time do vírus, né? Bem, e aí essa é parte da peculiaridade que tem Santa Maria, né? Uma outra peculiaridade foi, uma, entre aspas, sorte, que tem um hospital que estava pronto, aí falando nos outros níveis, né? Um hospital que estava praticamente pronto e que faltava botar em funcionamento. Aí a pandemia força a abertura do hospital regional, né? E como o próprio nome diz, é um hospital da região aqui, recebe pessoas de todos os 33 municípios, até de fora também, porque na verdade, se tem vaga, ele vai recebendo de outros locais, né? E é um hospital que hoje tem praticamente 100 leitos, entre leitos de UTI e leitos clínicos, exclusivamente para tratamento de casos de Covid. É um hospital que abriu e funciona até o momento em internação apenas para casos de Covid. Aliviou muito a situação. Apesar de a gente estar numa situação agora que é muito grave. A gente está passando de 90% de ocupação dos leitos públicos. A média da cidade está em 90%, 89%, 90%. Tem que olhar os dados, porque os dados mudam muito, né? Gente, quem não conhece UTI, a gente sempre trabalhou em UTI, eu já fui diretor de hospital, né? Mas no SUS ainda assim, sempre muita ocupação, taxa sempre muito alta. Mas quando passa de 90%, chega a 95%, isso quer dizer que a gente não consegue nem deixar praticamente nenhum leito livre o tempo suficiente para ter condição de organizar as coisas. Sempre tem alguém ali esperando, a gente higienize o leito, colocar mais uma pessoa. Sempre tem uma pressão para liberar algumas pessoas o mais cedo possível, e em alguns casos, fazer escolhas muito difíceis de quem a gente vai dar alta, as equipes vão dar alta para liberar. Então, quando chega nesse momento, chega a 95% ou mais, é como se tivesse 100%. Tá? Como se tivesse 100%. E a gente teve outro fenômeno aqui, que eu estou falando, né? Primeiro a atenção primária e vigilância, e depois os outros níveis, né? Acesso a serviços, então.
A gente teve um outro momento aqui, que é começando a faltar profissionais de saúde. Isso é no país inteiro. A gente começou a recrutar pessoas recém-formadas para os serviços. Eu já fui recém-formado. E já tive que trabalhar em emergência hospitalar, assim, nos primeiros anos. Muito diferente do que depois que tu tá há 10 anos, assim, formado. Por melhor que tu sejas, por melhor treinamento que tu sejas, não é a mesma coisa. Ainda mais para uma doença nova. A gente começa a ver, tanto aqui, mas principalmente nos outros municípios, o manejo não tão bom dos pacientes. Tá? E isso eu não estou culpabilizando os profissionais, é o contexto todo, certo? É o contexto. Assim como na região, alguns hospitais que nunca tiveram paciente grave começar a receber e abrir leitos de UTI, inclusive não cumprindo todas as normas, mas não tem jeito, porque pior que seja, e pelo menos alguém que saiba mexer no ventilador mecânico, tenha condições de pegar acesso, né, tenha condições de dar cuidado de terapeuta e monitoramento de terapia intensiva, aumenta incrivelmente a chance de uma pessoa sobreviver ou de reduzir as sequelas, do que a pessoa ficar esperando numa emergência como a UPA. Tá? Só que quando a gente chegou nesse ponto em alguns momentos, e o pico foi março desse ano, começou a morrer, inclusive, gente esperando leito. E na UPA começou a morrer gente. E cada vez que começa a acontecer isso, é sinal que a gente tem um colapso do sistema. Aqui em Santa Maria, a gente teve de Porto Alegre. Agora a gente está vendo que está começando a aumentar de novo o número de casos. Em Santa Maria, as coisas são mais lentas. No interior é mais lento, em outros locais, tá? Mas é lento e inexorável. E uma última coisa que eu preciso falar sobre a peculiaridade de Santa Maria é que Santa Maria foi o único município, talvez do país, que teve um abaixo-assinado de profissionais, de médicos, inclusive professores universitários, encabeçado, infelizmente, por professores universitários da Universidade Federal, que propõem manter tratamento precoce. Manifestação pública em jornal. Então, em várias cidades tiveram abaixo-assinado, mas pelo que eu sei, nenhuma cidade com uma adesão tão grande de pessoas com qualificação acadêmica. Né? Tanto que hoje, olhando assim, talvez uma das pessoas que está encabeçando isso seja a pessoa mais qualificada, com mestrado, doutorado, formação no mundo, atualmente, defendendo o tratamento precoce. Né? Não conheço nenhum outro epidemiologista no mundo, não sei, nenhum outro epidemiologista no mundo que defenda isso. Né? Teve alguns infectologistas, alguns micro, já estão retomando, assim, mas muitos médicos de outras formações, né? Outros, né? E a gente sabe que isso tem outros motivos. Outros motivos. Boa parte da população é um alívio pensar que existe uma possibilidade de tratamento precoce que vai evitar que eu adoeça gravemente e morra. E não tinha perspectiva, ou não tem perspectiva para muitos ainda, de serem vacinados. Então, num país que negou apoio às pessoas com rede de fome e aos empresários para não fecharem e falirem, é uma pílula mágica, né, o tratamento precoce. E aí vai se levando. Então, se assume uma política de não cuidado, de risco mesmo. Né? Porque eu tenho certeza que várias pessoas, se não acreditassem no tratamento precoce, não sairiam às ruas, não iriam para fazer compras, porque uma coisa é o trabalhador tem que ir ao seu trabalho para garantir o seu salário. E aí a loja abriu, o patrão chamou, bem, né?
Agora, outra coisa são as pessoas que vão lá e compram, que vão lá que entram, aceitam andar sem máscara, que aceitam algumas coisas, poderiam escolher não fazer isso. Outra coisa, né? Então, essa é uma dificuldade enorme que a gente está passando, enorme aqui. Porque existem serviços que tornaram protocolo o tratamento precoce. Santa Maria vive esse contexto muito complicado, e se somam as coisas. Uhum. E para encerrar, isso aí falando geograficamente, isso mostra que as coisas nesse território se aglutinam historicamente. Não é à toa que a pandemia está do jeito que está aqui. Não é à toa, não é aqui porque historicamente se aglutinaram coisas. Agora, temporalmente e espacialmente, elas se fizeram, o fenômeno se faz aqui. A gente tem que entender isso. Né? Entender isso. Agora, para finalizar, a gente está lidando com a mudança das regras de distanciamento controlado. Né? Antes tinha as bandeiras, e agora a gente tem o sistema chamado TESAS. O sistema TESAS foi produto de uma negociação da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, com o governo do estado. Os municípios exigiram maior autonomia. O governo do estado criou, então, deu autonomia criando esse sistema. É um sistema que começa com um aviso, depois tem um alerta e depois tem ação. Ação de quem? Ação do estado. E aí o estado só vai agir quando o município provou, né, dá sinais de que foi incapaz, a região, não tiveram efetividade nas suas ações propostas. E há sinais de descontrole da pandemia naquela região. Quer dizer, a minha avaliação é que os municípios deram um tiro no pé. Nenhuma região do estado, em pouquíssimas regiões do estado, tem técnicos e estrutura para dar manutenção à gestão desses problemas e operações de maneira adequada, sem uma coordenação estadual. Tá? Os municípios repetiram o que os estados se viram a obrigar, mas escolheram fazer isso. E o que a gente está vendo, eu faço parte do Comitê Técnico Regional, tá? Eu sou um dos poucos técnicos com alguma formação em saúde pública, né, em saúde coletiva, tá lá, e a gente está tentando construir isso com os outros técnicos. É uma construção, acho que se a gente tivesse preparado com mais tempo, a gente daria conta do recado. Mas assim, muito rápido. Tá a estrutura de informação, por exemplo, compartilhar as informações tem sido um grande problema. Né? E, bem, já adiantada a hora, eu me empolgo falando, né? A gente está nessa situação. Provavelmente a gente vai acabar indo para ser acionado no Estado. É isso. Bom, registrar agradecimentos. A turma aqui também, Matheus diz que é muito importante, faz um comentário sobre essa questão do tratamento precoce. E, Marcos Lobato, muito obrigada. Você